Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém? Tudo bem com vocês? A paz do Senhor, pastor. A paz missionária, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus venha abençoar grandemente cada um de vocês, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? tudo eu posso. Naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Amém? Amém. Deus seja eternamente louvado. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Obrigado, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Louva a Deus pela vida de vocês. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo possa estar sobre nós, de hoje para todo sempre. Amém. Amém. Deus seja louvado. Obrigado, Jesus. A paz, Michele, linda de Deus. Tudo bem com você? Tudo bem? Glória. Essa Michele, ela é a vizinha da Fabi? Não, ela é amiga da Cileide. Amiga da Cileide. Ah, amiga da Cileide. Glória Seja a Deus. bem-vinda Obrigado, em nome Jesus. do Senhor Jesus. Amém? Ela falou tudo, pastora. Graças a Deus. Que bênção, né? Glória a Deus. Fala conosco, Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Fui cheirar o cachorro, o xoxô, acho que me entrou um pelo no nariz. Deus seja Glória a eternamente Deus, louvado. aleluia. Vamos orar um Pai Nosso, né, missionária? De novo? Tá vendo? Eu creio que sim, mas amém. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque seu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todos sempre. Amém. Deus seja eternamente louvado. Graças a Deus. Obrigado, Rapaz, Jesus. Ju, glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Obrigado, Senhor. Pastor, você tirou a caixinha de lencinho? Você quer? Oh, meu Deus, pisando na minha Bíblia. Cachorro sem educação, irmãos, que vocês nem imaginam. Rapaz, Glória a Deus. Você dá quer esse mesmo lencinho para mim, por favor. Pra quê? Para quê, pastor? Para que a gente quer um Limpar o lencinho? óculos? Não quer limpar o óculos, não, pastor. Não sei então o que pega o tem lencinho de aqui. papel aqui. Ai, Glória a Deus. saiu. Deus Chocolate. seja louvado. Obrigado, Senhor. Ai, chocolate. Tem uma palavra? Vamos tirar uma palavra, sim. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. A paz, Wellington. Então quer dizer que hoje nós teremos um louvor para a honra e glória no nome do Senhor. Hoje, irmãos, no finalzinho da live, vocês não saem não, porque o Wellington e Darlene vão louvar para a honra e glória no nome do Senhor Jesus. Amém? Que bênção. Né? Glória a Deus, é verdade. Olha a palavra que Deus nos manda aqui. Fala, ó. Deus. Segunda Crônicas diz assim, ó. Salomão acumula riquezas. Tá vendo? Olha que bênção. Bênção de Deus. Olha, Pai do Senhor, Fabiana. Pai do Deus Senhor, é Paulinho. fiel, né? Pai do Senhor, Lorena. Pai do Senhor, Paulinha. Pai do Senhor. Deus é lindo, Amém. Deus é fiel, Deus Deus seja é bom louvado. demais. Amém? Olha, diz assim, ó. Então Salomão juntou carros e cavaleiros, chegando a possuir 1.400 carros e 10.000 cavaleiros. E os posicionou uma parte nas guarnições de algumas cidades e outras próximas de si, em Jerusalém. O rei tornou o ouro e a prata tão comuns como as pedras em Jerusalém, e o cedro tão farto quanto as figueiras bravas, que crescem em grandes números. A faixa de terra que separa a planície costeira das montanhas. Os cavalos de Salomão eram trazidos do Egito e da Sicília, onde os fornecedores do rei os compravam. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha que palavra linda que Deus nos dá.
Amém? Que palavra abençoada, em que Deus está nos dando riquezas. Amém? Não só riqueza financeira, riqueza espiritual. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus, ele te ama tanto que ele quer te blindar. Aleluia, glória a Deus. Ele quer te proteger de tudo. Amém? Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor nos fala assim, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque Deus é o nosso escudo e fortaleza. Não é verdade, missionário? É verdade. Deus é nosso escudo e fortaleza. E como que Deus vai fazer isso? Nos abençoando com todas as sortes de bênção. Amém? Com todas as sortes de bênção. Salomão Deus, se aleluia. tornou um homem riquíssimo. Amém? Mas a maior sabedoria dele, a maior riqueza dele era a sabedoria. A comunhão com Deus. Aleluia. Amém? E Deus quer isso com você. Deus, ele te chamou para vencer. Amém? Ele te trouxe para junto dele para você ser um vencedor. Por isso eu profetizo na tua vida que nenhum mal te sucederá, porque Deus é contigo. Amém? Deus, ele é tão poderoso que ele te tira de qualquer situação. Glória Ele a é Deus. tão fiel na tua vida que ele coloca você acima de qualquer situação, porque ele não deixa o filho dele ser envergonhado. Ele não deixa o mal vir sobre a vida do filho dele. Nada o atingirá, porque ele tem capacidade de vencer todos os obstáculos da vida. Aleluia. Deus está derramando na tua casa hoje unção e poder. Amém? Glória a Unção Deus. e poder para destruir fortalezas. Porque a palavra do Senhor nos dá poder para destruir fortalezas, porque nós não lutamos com as armas humanas, nós lutamos com as armas poderosas em Deus para Aleluia. destruir fortalezas, para quebrar corações. Amém? Porque Deus transforma os corações das pessoas para nos abençoar e para nos dar vitória. Amém? Aleluia. Salomão foi visitado pela rainha de Sabá. E ela deixou lá muitas riquezas. Amém? Então Deus está usando pessoas para te abençoar. Deus está transformando corações para abençoar a tua vida, no trabalho, na área sentimental, porque Deus trabalha na área completa da nossa vida. Amém? Aleluia. Então você vai ter resposta de Deus na área sentimental, na área financeira, na área profissional, porque Deus pega hoje, aleluia, glória a Deus, e te dá vitória. Aleluia. Amém? Deus, ele te dá vitória. Que bênção. Amém? Olha a palavra, ó. Salomão acumula riquezas. Amém? Você vai ter para abençoar as pessoas, tanto financeiramente como espiritualmente. Porque você é um servo e uma serva de Deus. Amém? Deus derramou unção na tua casa, no teu lar, na tua Glórias, família. aleluia. Glória a Deus. Deus derramou poder nas tuas mãos. Oh Deus poderoso. E você tem a palavra. E a tua palavra tem valor. Aleluia, glória. Então, quando você fala, quando você dá a tua palavra, você é a prova. A tua palavra vai ser a prova que a pessoa precisa. Porque Glória a tua palavra tem poder. Amém? Se você falar assim, eu vou fazer, não precisa de mais nada. Aleluia. Porque Deus te deu isso. Deus te deu autoridade. Amém? Deus te deu autoridade. E Deus é fiel, missionário. Deus é. Amém? Deus é fiel. Deus é fiel. Porque Ele nos chamou para vencer. Amém? Ele nos chamou para ser mais que vencedores. Ainda que tudo pareça que esteja errado, você é um vencedor. Aleluia. É como se você estivesse na frente de um juiz. Aleluia. Na frente de um juiz, em qual todas as pessoas estão te condenando. E esse juiz olha para você, lê o teu processo e fala para você, eu não vejo motivo para condenar ele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus está te dando vitória. Aleluia, Deus está glória te a dando Deus. vitória. Porque Ele Deus te ama. canta lá. Aleluia, glória a Deus. Ele é o teu juiz. Amém? Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Deus é fiel. Obrigado, Senhor. Obrigado. Deus é poderoso. Oh, Espírito Santo de Deus. Essa palavra nos fala que Salomão acumulou riquezas. Amém? Acumulou riquezas. Glória a Deus.
E quando nós acumulamos algo é porque nós temos muito, né, missionária? Com certeza. Não é verdade? Nós temos muito. Amém? Porque Jesus, eles falam o quê? Se você tiver 2 túnicas, você dê uma. Né? Então você vai ser um abençoador. Porque o teu coração não está no dinheiro, não está na riqueza. Teu coração está em Deus. Amém? Teu coração está em Jesus. Aleluia. É por isso que ele abençoa. Então não tem motivo para Deus não te abençoar. Deus vai te abençoar. Não tem motivo para ele não te dar vitória na tua casa. Glória a Deus. Não tem motivo. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus te ama. A Sueli falou assim, ó, hoje minha pressão caiu. Falou alguma coisa ali. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Deus é Jesus, fiel. Cuida dela. Deus é fiel. Amém? E quando Deus fala riqueza, Deus fala também na saúde. Amém? Aleluia. Porque Deus está curando também na saúde. Aleluia, glória a Deus. Porque a obra dele é completa. Deus não vai te dar riqueza, Deus não vai te dar bênçãos em toda a área e não vai te dar saúde. A bênção dele é completa. Amém? Aleluia. Então, quando Deus te olha para você, ele não olha só para um lado seu, ele olha para todos os lados, porque ele é perfeito. Amém? Deus restitui casamento, Deus restitui lar, Deus restitui famílias. Aleluia. Quantas famílias nós não vemos, né, missionária? Verdade. Que estão destruídas pela mão do inimigo. Glória a Deus. Mas quando a pessoa vem e busca a Deus, aleluia, Deus entra naquela família e coloca tudo em seu lugar. Expulsa o demônio que está destruindo aquela casa. Amém? Expulsa o demônio, porque Deus, ele é fiel. Amém? Então nós temos que deixar Deus entrar na minha casa, porque é onde Deus entra, igreja, Satanás, ele sai, porque lá não tem lugar para ele. Aleluia, glória a Deus. Amém? Lá não tem lugar para ele, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não é verdade? E recebe de Deus a tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A Mari falou assim, Alice está dizendo boa noite, a paz. A paz, Alice. A paz, Alice. Glória boa a Deus. noite, eu te amo. Oh, Deus fiel e tremendo. Saudade de você. Feliz que você está na live. Deus é poderoso. Dá a paz do Senhor para os irmãos, dá. Ela chega aqui e fala paz, irmãos. Tá Aleluia. Linda, né? Tá linda. Fala de tudo. Ela fala, não precisa não. Fala, vamos tomar banho, Alice? Ela fala, não precisa não. Qualquer outra coisa que ela fala. Ela fala nunca. Nunca, nunca. Aprendeu a falar nunca. Fala nunca. Glória a Deus. Amém, irmãos? A paz, Alice. A paz, Mari. Palavra tremenda, pastor. Deixa Amém, Deus te usar. Amém. Queremos ver Deus é fiel. Deus usar o pastor. Fabiana colocou que está muito feliz, né, Fabi? Que está muito feliz pelo que Deus fez na vida dela e da família dela. Olha que bênção. Amém, amém. E é só o começo, Deus tem muito mais. Maravilhoso, Deus é. É verdade, Deus tem muito mais. Deus está exaltando dia após dia a vida dessa família, né? Porque eles são bênçãos de Deus, amém? E Ele está trabalhando de uma forma muito especial na vida deles. Porque Glória a Deus Deus. cuida, né? Deus zela, Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Então, o que mais que o senhor tem aí, pastor? Deus é fiel, né? Deus te ama. Amém? Deus te ama, não é, missionário? Deus, ele colocou você como algo precioso nas mãos dele. Amém? E que Deus lapida, não é? E Deus vai moldando como fez com barro. Aleluia. Na mão do oleiro. Então Deus, ele vai cuidando da nossa vida quando nós permitimos que Deus entre na nossa casa, no nosso coração e comece a transformar a nossa vida. Nós vemos a mão de Deus trabalhar. E então, independente do que aconteça na nossa vida, é a mão de Deus. É a mão de Deus moldando, é a mão de Deus trabalhando para nos ajudar, para nos dar vitória, para nos tirar da mão do inimigo. Aleluia.
né? Para destruir fortalezas, coisas que a gente é impossível vencer. E Deus nos faz vencer. Amém? Deus nos faz vencer, porque Ele é mais que vencedor. Eu vou contar um pequeno testemunho, tá, mencionando rapidinho. Eu antes de ser um cristão, de ser evangélico, né? De ser um cristão em Cristo, eu era da Igreja Católica, né? Eu sentia Deus na minha vida, eu era católico, eu era praticante na Igreja Católica, e eu sentia Deus presente na minha vida, mas tinha coisas da minha vida que não saía. Amém? Tinha coisas na minha vida que me perturbava. Né? Eu deitava à noite e eu sentia algo segurando meu pescoço, me tentando me enforcar. Eu sei quem é. Eu sentia isso, eu virava de lado, eu não conseguia voltar o pescoço. Era uma coisa espiritual. Amém? Verdade, né? Eu sentia isso. E depois que eu comecei a servir a Deus, né, comecei a seguir a palavra de Deus corretamente, como Deus nos manda, isso saiu da minha vida. Glória Amém? a Deus, aleluia. Isso saiu da minha vida. Isso é um pequeno testemunho que eu estou te falando. Eu quero dizer para você que quando nós deixamos Deus entrar na nossa vida, aquilo que nos faz mal, Deus começa a tirar. Deus começa a limpar a nossa casa. Amém? Glória a Deus. Porque Ele é bom. Em todo tempo Ele é bom. Amém? E isso Deus faz não só na minha vida, mas na vida de cada um de vocês. Se você tem algum problema, busque a Deus. Você vai ver a diferença entre o ímpio e o justo. Glória a Deus, porque Deus nos coloca nas mãos dele. E ele cuida de nós. Amém, missionário? Amém. Deus é bom. Então confia em Deus. Que eu tenho para falar para você. Isso que eu tenho para falar para você. Deus, ele está falando que está nos dando vitória. Amém. Ele está nos dando vitória. Aleluia. Amém? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ele está falando isso conosco. Ele está nos abençoando em todas as áreas da nossa vida. Amém? E você vai viver isso em nome do Senhor Jesus, porque você creu na palavra de Deus. Amém? Aleluia. Deus não se alegra no nosso sofrimento. Amém? Eu vejo assim, quantas pessoas estão nesse momento sofrendo com depressão, sofrendo dentro de casa, com a família, com filhos, com drogas, com problemas no casamento. Quantas famílias estão sendo destruídas hoje? Glória a Deus. Aleluia. Por falta da palavra de Deus. Verdade. Não é verdade? Por falta de ter intimidade com Deus. É verdade. Amém? E isso não vai acontecer na nossa família, porque nós cremos no Senhor. Amém? Então Deus é fiel contigo, Ele te ama e Ele muda a tua história. Deus muda a tua história. Aleluia. Não é verdade, missionária? É verdade, pastor. Glória a Deus. O que mais o senhor tem Amém. para nós? Pode mandar que nós recebemos, né, irmãos? Amém, amém. Fala, Deus. Amém. Fala, Deus. Deus é fiel, Deus é bom. Amém? Então, não se preocupe. Busque a Deus. E Ele, né? Deus fala assim, que Ele endireitará as nossas veredas. Não é verdade? Ele endireitará. Não somos nós. Não somos nós que vamos mudar. A nossa parte é confiar em Deus. Amém? É confiar na palavra de Deus. É deixar Deus entrar no nosso lar. Essa é a nossa parte. O restante quem faz é Deus. Amém? Vinde do jeito que estás. Vinde do jeito que estás. Porque é Deus que transforma e que muda a nossa vida. O nosso jeito de pensar. As nossas atitudes. É Deus que vai mudando. Aquilo que incomoda. Aquilo que nós falamos que incomoda a Deus. Ele vai tirando da nossa vida. Amém? Porque Ele quer você como um exemplo de vida. Ele quer você como um exemplo daquele homem, daquela mulher que confiou em Deus e Deus fez um milagre. Glória a Deus. Amém? Deus tem milagres. Por isso que eu falo com a missionária. Crente, cristão, tem que viver milagres. Cristão tem que viver milagres. Aleluia. Porque senão tem alguma coisa errada. Glória Amém? Ele tem que viver o milagre de Deus. Aleluia. Por isso que eu falo para você, não se preocupa com as lutas e com as investidas de Satanás. Porque diante de qualquer investida do inimigo na tua vida, Deus tem um milagre para a tua história. A palavra do Senhor nos diz que os justos, eles passarão por muitas aflições. E é verdade.
Mas a palavra do Senhor também nos diz que de todas elas o Senhor os livra. De todas. Aleluia, glória Sem a Deus. exceção. Amém, missionária? Amém. Deus abençoe pastor, a todos. amém. Deixar a missionária falar um pouquinho aqui. Não, pode falar, pastor. Eu estou comendo a palavra Pode aqui. falar. Pode mandar. Glória Deixa a Deus Deus. te usar. Glória a Deus. Vamos. Amém, amém. Deixa Deus te usar, vai. Aleluia. Pode falar, missionário, pode falar. Não, pode, Eu sei que você tem coisa para falar aí. Tem nada, pode falar. Glória a Deus. Não, pode falar. A Fabiana falou assim, é lindo ouvir Deus falar conosco. É verdade. Tá vendo? É verdade. Deus fala conosco mesmo, de forma grandiosa. E Deus fala de várias formas, né, missionário? Fala. Deus usa sonhos, como Deus fez com José, né? Com Daniel. Deus usa revelações, coisas lindas. Mas nós temos que dar lugar para a palavra de Deus, dar lugar para Deus falar conosco. Aleluia. Não é verdade? É verdade. Glória a sim. Deus. Glória a Deus. Eu sempre falo assim, Deus está sempre disposto a nos ajudar. Sempre disposto a nos ajudar. Aleluia. É verdade. É verdade. Aleluia. Deus é bom. O diabo não presta e nós somos mais ou menos, né, irmãos? Verdade, Senhor. Eu vou deixar apenas um versículo. Fala, Senhor. O título. O Rei da Glória. Amém? Oh, Deus poderoso. O Rei da Glória. Amém. Quem é o Rei da Glória, pastor? Oh, Jesus Cristo. Aleluia. Né? Verdade. Irmãos, tem anjo aí do seu lado. Amém. Tem anjo na sua frente. Tem anjos Aleluia. Passeando no Glória seu lar. Tem anjos. Hanastu e Cantarabastu. Oh, glórias a Deus. Tem anjos. Eu creio, Pai. Tem anjos Eu creio. resolvendo o que parecia impossível. Pois Deus está tornando possível na sua vida. Deus está tornando possível na sua vida. Amém. Porque este Deus, não há nada impossível para Ele. Amém? Não há nada. E se tem uma causa impossível, é essa que Ele entra. E só sai depois que te dá a vitória. Aleluia. Alabasto e canta, Glória a arabaixurianda, alabasto Obrigado, e Jesus. decantanai. Deus está ungindo vocês da cabeça aos pés. Deus está colocando em vocês assim como se fosse um capacete, pastor. Aleluia. Algo assim, de uma capa. Irmãos, é tremendo. Harasto e decanta labasturiandas. Quem está falando? A Karina falou assim, eu quero pedir uma oração depois da palavra, por favor, para Érica, irmã do Josiel. Amém. Amém. Vamos orar assim. Eu pensei, Glória a Deus. Amém. eu pensei amém. Aí, irmãos, Deus está... Ele fala, diga para os meus filhos que eu estou Senhor. revestindo. Oh, aleluia, Jesus. O seu dia de Cantarabasturiandas hoje não foi fácil, mas Ele está falando que estava e está contigo. Amém. Ele tem contemplado. Ele está com você da hora que você levanta, a hora que você vai dormir e a hora que você está dormindo. Olha que coisa linda, porque Ele te ama. Aleluia. Glória a Deus. Ele tem bênçãos para te entregar. Harasto e cantarabasturiandas. Oh, você não Santo tem de noção Deus. a hora Verdade, que você pisa naquele lugar, aqueles olhar de inveja, e você não está nem aí para aquele serviço. Mas tem tanta gente de olho no teu lugar. Aleluia. Mas foi Deus que abriu aquela porta para você. Amém. Vá em frente, não temas, Deus é contigo. Xarabastu e decantarabasturiandas. Ele diz, filha, eu sou o teu Deus. Aleluia. Oh, santo, santo Senhor. Sou seu protetor. Quem que vai tirar você da minha presença? Eu te amo, sou seu pai. Quantas vezes o Espírito Santo está falando aqui que ele faz papel, Deus está falando que faz papel de seu marido. Amém. Aleluia. Amém? Porque, irmãos,
Ele, o Xaracan, Tarabaixo e Aleluia. Decantalas, dá muito glória, 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 glórias, glórias e glória, Aleluia. glória, 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 glórias a Deus. Amém? Que Verdade, o Senhor. que o Espírito Santo vai fazer na sua vida essa noite, a qualquer instante Amém, que Ele está Senhor. me falando aqui, Eu creio, Pai. Hanabrias tu e Eu creio na Decantanai vai vitória, ser Jesus. tremendo. Você jamais vai esquecer, porque Deus é contigo. Ele te ama, Charastu e Decantarabasturiandas. Seja louvado. Espírito Obrigado, Santo. Jesus. Eu vou ler apenas 2 versículos, Fala, Deus, porque o conosco, Wellington, Jesus. a hora que eu estava entregando essa palavra que Deus estava me falando, o Espírito Santo falou que o louvor que vocês vão louvar, que vocês iriam louvar no final da live, é para vocês louvar agora, porque através desse louvor, Deus vai começar a Labrias trabalhar nas vidas que estão na live. Olha que coisa, pastor Xanás, Aleluia. Glória a Deus. Então, Eliton, pode sair, né? Lá, como é que fala? Sai e entra já louvando este louvor. Eu creio, Pai. Tá tudo preparadinho? Que é para Deus pegou eu de surpresa, pegou você Amém. também. Mas soldado de Cristo é assim mesmo, né? Quando ele chama, Verdade, Senhor. eis-me aqui, Senhor, amém? E ele falou, filha, o louvor, porque é Deus que dá o louvor, irmão, não é Verdade. nós que queremos louvar. Deus que Bom, falar, eu já nem né? eu me atrevo, eu não tenho voz, mas eu louvo. Amém. Quem que não quiser ouvir, que damos ouvido. Mas ele falou que é agora, pastor. Amém. Que é agora. Amém. Amém? Por isso que eu amo Deus. Por isso que eu amo Deus. E vocês vão sentir a presença do Senhor Jesus como nunca sentiu. Eu não sei qual é o louvor que eles vão louvar, mas eu sei que é de Deus. Amém. E esse louvor, Deus vai falar comigo, vai falar com você, vai falar com todos nós. Amém. Amém? Eu creio, Porque Pai. Deus é assim. Obrigado, E na Jesus. casa de Deus, nada é por acaso. Nada. Vocês não estão nessa live por acaso. Vocês estão porque Deus colocou vocês. Porque Deus quer falar com vocês essa noite. E eu perando Ele, quem impedirá? Entendeu? Amém? Amém. Deus seja Deus louvado. é poderoso. Como é que vai fazer, Dá? Você vai... vai aí, Acho que pastor. ele deve falar aqui que ele tem que pedir a solicitação que vai É. pra ele entrar. A Fabiana falou assim que o Paulinho bateu a moto no caminhão. Meu Deus deu um grande livramento para ele. Ah, então ela vai contar o testemunho também. Glória a A honra e Deus. glória em nome de Jesus, tá vendo? Fala a Deus, fala a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nossa, mas ele está sobre as mãos de Deus, né, Deus é pai? fiel. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua Verdade. direita, mas tu não serás atingido. Obrigado, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Santo, santo é o Senhor. Vamos ver aqui. Ela pediu? Vamos ver. O Hélio tá aqui, ó. Aceitar. Está no hospital. Mas Deus Meu deu Deus. livramento? Marido da Cineide. Mas Deus guarda, né? Deus guarda. Ah, o Hélio lá. A paz, Wellington. Paz, Hélio. Que Deus abençoe vocês. Deus vai usar muito vocês, viu? Neste louvor. Aleluia. Amém, amém. Graças a Deus. Deus é na vida de Deus é vocês. Amém. Olha, irmãos, deixa Deus usar vocês, que Deus Glória a vai. Deus. Esse louvor aí é para honra e glória no nome do Senhor. Amém? Amém. Pode louvar. Esse louvor eu louvo ele praticamente todos os dias quando eu estou indo trabalhar, né? Olha que Glória a bênção. Deus. Aleluia. E ele fala muito com a gente, né? Amém. Glória Ele fala a muito. Deus. Fala conosco, Pai. Usa o teu filho. Esse é Glória a Amém. Deus. Preste atenção, irmãos. Oh, Deus, visita o teu servo ali, Pai, lá onde ele está. Oh, Deus, fiel. Abaixo. Deus de promessas. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Sei que os seus olhos Oh, glória. Aleluia, Jesus. permanecem em mim. É verdade, Senhor. E os teus ouvidos Glória a Deus.
para ouvir meu clamor. Aleluia. E canta. E canta. Glória a Deus. Mas a alegria vem de manhã. Aleluia, Jesus. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Aleluia. Glória É a verdade. Aleluia. E é, Senhor. De aliança, Deus de promessas, Deus que não é Glória a homem pra Deus. mentir. Poxa, Pode passar, Senhor. tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Sei que os teus olhos oh, glórias. Oh, glórias. Aleluia. sempre atentos permanecem em mim. É verdade, Senhor. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Aliança, Deus de promessas, Deus Obrigado, Senhor. não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Aleluia, Jesus. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Eu posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Pai. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Os meus olhos vão ver o impossível E canta. acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Aleluia. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, Que aleluia. bênção. Que Deus bênção. abençoe, Wellington. Glória a Deus. Vocês viram, irmãos, Esse é um a louvor confirmação? esse é o louvor meu que eu louvo todos os dias, né? Glória a Deus. E Deus recebe. Porque eu sei que tanto os olhos quanto os ouvidos de Deus, Ele ouve o meu clamor, né? Glória a Verdade, Deus, verdade. é verdade. Eu, né? Todos os irmãos também. E Deus Glória é isso, é Deus de promessas, Deus de alianças. É né? verdade. É Verdade. verdade. Que bênção, Quantas Wellington, né? alianças, É verdade. É verdade. É pastor essa Pastor, bênção aí. quando o Wellington fala, o Espírito Santo de Deus se manifesta. Verdade. É? Eu sinto aqui o poder de Deus quando ele fala. Glória a Deus. Deus é contigo. Glória a Deus. O escolhido não tem escolha, né, Wellington? Então,
Glória a Deus pela vida de vocês. Eu fico muito feliz em Glória a ver Deus. aqui louvando mais ainda, né? Mais feliz ainda. Deus abençoe, se quiser. Deus queria confirmar Verdade. através do louvor. Amém, Né? é verdade. Porque verdade. Ele é fiel. O que Ele promete, Ele cumpre. Oh, glória a Deus, é verdade. E tudo isso fala neste louvor, tudo isso fala que o pastor estava falando. Nós não podemos desanimar, né? Não desanime, porque Deus é fiel. Né? Deus fala, Ele cumpre. A palavra dele não volta vazia. Amém? Amém. Que louvor Amém. lindo. Deus abençoe sempre que Amém. puderem louvar. A live está à disposição. Amém. Amém. Deus seja abençoe, louvado. Elton, Glória a Galene, Deus. Vitória, Deus nome de abençoe Jesus. mesmo. Ricamente a vida dos dois. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigada, Wellington. Obrigada. Que bênção. Amém, irmãos? Verdade. Vocês ouviram? Que maravilha. Que louvor lindo, né, irmãos? E o menino que sofreu o acidente, o Ari, né? Deus protege, Deus está, Deus guarda, Ele Aleluia. protege, Ele dá livramento, Ele está muito ligado em Deus, Ele está, ele está com comunhão com Deus. E o que a palavra nos diz? 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Deus nos protege, Deus nos dá livramento, por quê? Para amanhã nós estarmos testemunhando, para as pessoas verem que Deus livra, que Deus Aleluia. guarda. Glória a Deus. Amém? Quem nunca, né? E nós que sofremos um acidente, saímos ilesos, porque Jesus está conosco. Fabiana sofreu um acidente na Marginal. Quem mora aqui em São Paulo sabe o que é Marginal. A Marginal, um trânsito, começa de madrugada, vai até agora, você for lá, está parado de tanto trânsito ali. E graças a Deus, Deus deu livramento para ela. Né? Glória a Como Deus. Ele deu livramento para muitos, para o Wellington, que acabou de louvar agora. Deus deu livramento para ele. Para o pastor. Verdade. O pastor tem aqui, ó. Cadê? Deus estava consertando, mas aqui, se vocês olharem bem, tá fundo. Não é chifre, não. Foi pancada mesmo, irmãos. Deus, os primos dele morreu tudo, né? Os primos dele tá tudo no carro. Foi. E Deus, ele tem um jeito. Aleluia. Verdade, Pai. Para nos proteger, que o William estava sentadinho lá na frente, né? Aí o carro era do tio dele. Então, é óbvio que o primo queria ficar junto com o pai lá na frente. Mas criança. O Paulo tá dando risada lá. É do chifre, né, Paulo? Aí ele pegou e falou: William, eu quero ficar aí, eu quero sentar aí perto do meu pai, eu quero ir para frente. William, tô aqui. O William é de boa, né, irmãos? Ele falou assim: não, pode vir, vem para cá, senta aqui. Aí trocou de lugar com o primo. Não sobrou um, quem estava na frente. Os três que estavam na frente. Os três que estavam lá, tio dele, os dois primos, né? Foi. Faleceu na hora. Então, como chama lá, Índio? Tipo, indo para Índio Tibiriçá. A Índio Tibiriçá, né? Eles estavam me dando... Indo pro Riacho Grande. Aí não sobrou, ficou muito... Né? Nossa, graças a Deus. E Deus guardou meu William para mim, que alguém já tinha um propósito com ele, né? Então, irmãos, Deus guarda, Deus protege, Deus dá livramento. Quantos livramentos Deus tem dado para o Paulinho também, né? Para a honra e glória em nome do Senhor Jesus. E vai continuar dando, porque Ele acampa os anjos. Quem está falando, minha duas filhas? A Josi falou. Deus me deu um livramento em 2022, saímos ilesos. Glória a Deus. O marido e as duas filhas. Glória a Deus. Deus é bom demais. Deus livra. Deus livra, Deus protege, Deus guarda. Guarda, né? Aleluia. Nós estamos firmados, irmão, na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Amém? Aleluia. Deus não dorme, Deus não cochila. Verdade. Né? Deus nos ama e nos protege. Amém? Verdade. Deus seja louvado.
Glória a Deus. Fabiana está falando o quê? Ontem Deus livrou. Então, amém. Glória a Deus. Quando Verdade. ele estiver na live, ele conta, né? Eu quero contar agora, Fabiana? Aleluia. E os irmãos, se ela quiser contar como é que foi agora, ela pode contar. Irmãos, nós temos que orar um pelo outro, Verdade. né? Uma corrente, Vamos né? orar, Oração, né? Nós verdade. vamos estar ligados, nós dessa live, vamos orar. Senhor, guarda. Aí aparece o nome de todos vocês, né? Orem, um ora para o outro, porque Deus guarda, Deus protege. A oração do justo tem muito dos seus efeitos. Não é assim que a Ela Bíblia... falou hoje não, missionário. Hoje não vai Amém. contar, não? Amém. Então, amém. Então, irmãos, Glória a Deus. Deus, ele protege, ele guarda, amém? Ele livra, ele dá livramento. Deus já me deu N livramentos, né? Para o pastor, Verdade. nós viajávamos, irmãos, de madrugada para Belo Horizonte, né, pastor? Verdade. Saíamos daqui de madrugada, ia para lá, buscava roupa, saía de lá, trazia roupa para cá, nas madrugadas, e Deus nos livrando, nos protegendo de acidente. Aleluia. Às vezes, irmãos, eu vou falar algo para vocês que acontece e a gente pensa que... A gente até fica nervoso, né? Mas vai sair de casa, vamos embora, tem que estar em tal horário. Não, você tem que estar, aquele atraso, não foi por acaso. É Deus te dando livramento, sabia? Né, pastor? Verdade. Se você se atrasou, se você se adiantou, é Deus te dando livramento. Por isso que Deus fala, em tudo dai graças. Aleluia. Agora tem pessoas que preferem reclamar. Eu não podia ter perdido a hora, eu perdi aquele evento, eu perdi aquilo. Eu falei, a hora que chegar, chegou. Não é? Porque é Deus nos guardando, Deus sabe de tudo. Amém? Verdade. Deus Glória seja a Deus. louvado, né? Deus é bom. Obrigado, Jesus. Eu vou ler um versículo aqui, só um versículo apenas. Olha aqui, olha que lindo, pastor. Fala, Jesus. O Rei da Glória. Não é lindo? Michele está falando o quê? Ela falou verdade, missionária. Michele falou. Verdade, né, Michele, sua linda? Olha aqui, ó. Olha a palavra aqui, ó. Rei da Glória. Eita, e agora, Jesus? Coração por justiça. Amém? Amém. Deus fala que é isso aqui, manda quem pode, né, irmãos? Como ainda me resta um pouquinho de juízo, eu vou obedecer a Deus. Olha o título, irmãos. Oração por justiça. Obrigado, é o Salmo Jesus. 26. Amém? Geralmente a gente lê o 23, né? O 21. Mas olha aqui esse aqui, irmãos, que Deus deu agora essa noite. Oração por justiça. Você está sentindo injustiçada? Você Aleluia. está sendo Glória injustiçada? Pois Deus já entrou a teu favor para advogar a tua causa. Ele é o Amém. teu advogado, ele manda te dizer, olha, julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade e tenho confiado também no Senhor. Não vacilarei. Amém. Estima-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha os meus rins. Aleluia. Olha, e o meu coração. Amém. É Olha que verdade. lindo. Deus Obrigado, te Deus. conhece, Michele. Glória Coisa a linda, Deus. Michele. Coisa linda, Deus falou com você aqui também. Falou com todos nós, mas Verdade. especialmente essa palavra veio para você, tá? E Deus ainda vai continuar falando, porque Ele fala para mim, não fecha. E eu não vou fechar. Amém? Então, quem sentir no coração agora de pedir um versículo, peça. Em nome do Senhor Amém. Jesus. O Glória a pastor está Deus. aqui com a Bíblia aberta, eu também estou. Se ele pode pedir o versículo. Amém? Deus seja louvado. Glória a Deus. Acho que travou ali, hein, pastor? Sueli, Cris, Fabiana. Aleluia. Fabiana Obrigado, chamou ela, Jesus. já está aqui. O Paulinho pediu 13. Ó. 13. Glória a Deus. Fala, Jesus. O senhor tem, pastor? Pode ler. 13, deixa eu ver aqui. Eu vou passar aqui para você, Paulinho.
A sua alma pousará no bem. Olha, a sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra prometida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória. É Paulinho, verdade, Senhor. não temas, Paulinho. Não temas, porque você é o verdadeiro cidadão do céu. Amém? Você já ouviu falar no verdadeiro cidadão do céu? O verdadeiro cidadão do céu é aquele que teme e respeita a Deus. E você teme e respeita a Deus. Amém. Entendeu? E que palavra Aleluia. linda Deus fala com você no 13. Glória né, a pastor? Deus, é verdade. 13. Olha. Glória a Deus. Tá vendo? A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o homem lhes mostrará a sua aliança. Deus se agrada da sua integridade. Você é um homem íntegro, honesto. Deus se agrada. Tem homem que é galinha, né, irmãos? Pensa que Deus não está vendo. Paulinho não, viu, Fabiana? Deus está falando aqui. Tem homem que faz questão de mostrar que tem aliança com Deus. Glória a Deus. Amém? É verdade, Pai. Que é o verdadeiro, eu já tinha falado e Deus está confirmando, que é o verdadeiro cidadão do céu. É aquele que teme e respeita a Deus, né? Então, Paulinho, continua assim, porque grande é teu galardão. Amém? Amém. A Michele está pedindo 37. 37. Fala com ela, Aleluia. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fala, Deus. Fala, Jesus. Rápido, pastor. Vou abrir aqui a palavra 37. Aqui também não tem. Ei, Oh, Jesus. Deus poderoso. Fala, Jesus. Deus. Fala em nome do Pai. Fala em nome do Filho. Fala em nome do Santo Espírito de Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo eu posso naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? Amém? Quando chegarem a reunir na igreja, relataram qual grandes são as coisas de Deus. E fizeram Aleluia, por eles. Jesus. E como abrirá aos gentios a porta da fé. Olha, Michele, você está... teu testemunho é lindo. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Amém? O teu testemunho é lindo, porque você vai chegar assim na igreja, você vai falar assim, eu quero contar um testemunho. Amém. Para vergonha de Satanás, né? E para a honra e glória no nome de Jesus. Amém, Michele? Porque Deus, Ele é contigo. Amém? Você é uma mulher abençoada. Amém. Você tem testemunhos Pai. porque você é íntegra. Aleluia. Deus se agrada de você na sua integridade. Sua mesma tua filha, Pai. Viu? Glória a Deus. Então, tem bênçãos. Tem bênçãos. Tem bênçãos, muitas bênçãos para você. Deus me dá assim uma carreta bem grande, cheia de bênçãos. Recebe em nome do Senhor Jesus. E peça para Deus, porque Ele fará. E Deus fala, filha, eu sou o seu Deus. Oh, glória! Amém, Michele? Obrigado, Jesus. Toma posse desta palavra. Glória, Michele. Deus te ama tanto, 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 Glória tanto, a Deus. você nem imagina. Ele fala, filha, eu sou o seu Deus. A Eliana está pedindo 29, pastor. 29. E a Josi falou assim, eu quero 24, amanhã é meu aniversário. A irmã do Josiel, a Josi. Aleluia, Glória glória a Deus. A Eliana pediu qual? 29. Vou ler o 29 aqui. Ó. Tem aqui. Ó. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Amém? Ô Senhor da glória, fala Deus, fala Espírito Santo de Deus com a sua filha, Pai. Amém, Eliana? Olha que coisa linda, ó. Vinde e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Olha como Deus te conhece. Não seria esse o Cristo? Amém? Deus te conhece, Eliana. Eliana. Glória a Deus. Não. Eu vou falar o vídeo. Eu vou ler. Não. Eliana, Glória a Deus. chegou a hora,
você não precisa provar para ninguém que Deus é na tua vida. Aleluia, Porque Ele Jesus. é na tua vida. Olha as coisas que Deus está fazendo na sua vida, Eliana. Amém? Só não vê quem não conhece Ele, mesmo quem não conhece, porque não é dele, porque o Pai conhece o Filho. Amém? Amém. Como o Filho conhece o Pai. É verdade, Senhor. Oh, glória. E Deus te ama, mulher. Deus te ama. Entendeu? Deus é bom demais, né? Olha o que Ele tem feito na tua vida. Olha como você era antes e olha como você está aí hoje, firme e forte, para a honra e glória ao nome do Senhor. Eu lembro de você no começo das minhas lives, não é? Eu lembro de você. Olha hoje, você não precisa nem falar assim. Tem irmãos que tem que pôr uma placa aqui, sou crente, não é? Não tem um. Mostra no vestido, mostra na roupa, mostra no cabelo, mostra, né? Verdade. Você não precisa disso, não. Porque quem olha para você vê o poder de Deus. Amém? Missionária, Michele. ore pelo meu esposo Renato. Vamos orar sim. Com certeza. Deus, em nome do Senhor Jesus. Vou tirar uma palavra para ele agora. Posso? Obrigado, Senhor. Fala Glória Deus, a Deus. fala Deus. Se você falar não, eu vou tirar do mesmo jeito, porque Deus mandou, né? Aleluia. Fala com ele, Jesus. Fala, Senhor. Espírito Santo de Deus. A visita dos magos. Jesus é na vida dele. Amém. Ele é escolhido. Glória a Deus. Ele é de Deus. Amém. Amém? Deus está guardando. Aonde a gente pensa que Deus não está trabalhando, é aí que Ele está, Michele. E Deus está trabalhando. Aleluia. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Porque você vai sorrir muito. Vocês vão sorrir muito. Verdade. Ela falou Amém? assim, ele não está aqui, mas quando Deus ele está. chegar, eu passo para ele. Amém? Glória a Deus. Ele é de Deus. Obrigado, Jesus. Deus Aleluia. é uma pessoa boa. Fique em paz. Vocês Deus estão nas mãos de Deus. Deus está cuidando, você né? aqui, ele Deus aqui. tá Ó. Deus ama você e ama ele também. Amém? Amém. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Karina Deus. pede... O Josiel, né? Pediu 5. Falamos o quê? Que tem... A Fabiana falou, Deus maravilhoso. Eu estou lendo bem hoje. Glória a Deus, né? Qual é a palavra que você ia tirar, Quem pastor? tirou? Aí eu não sei porque o senhor ia fala pedir mais que- pro... A Josi, né? Pediu 24. Falou que amanhã é aniversário dela. Glória a Deus. Parabéns. Deus abençoe, Josi. Ó Muitos o anos 24 de do vida. Josi, ó. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Amém. Glória a Deus. João 4, 24. Aleluia. Que número ela pediu? 24. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Eu tenho uma palavra para você também. Leia esse 24 para ela. E José... E Olha aí. José, despertando do sono, olha, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Amém. Amém. Que glória, hein? Amém. Obrigado, Senhor. Verdade. Seu casamento teve balançado. Só que agora ele despertou. Amém. Era uma obra de inveja muito grande na tua vida. Você está entendendo? Deus, verdade, Senhor. Só que Deus, você não é boba nem nada, você começou a pedir oração e orar também, certo? E Deus ouviu. É ou não é, Josi? Amém? Vê aí o que ela fala.
É o pessoal, é a Fabiana do parabéns, Josi. Que seu dia seja repleto de bênçãos, realizações. Amém. Fabiana vai Verdade. fazer um bolo para você, viu? Que A Josi falou sim, verdade. Glória a Deus. Fabiana faz os bolos. Então, aí Deus despertou ele, mas não despertou ele para o mundo. Despertou ele para você. Deus é bom, Josi. Foi Deus, porque Glória você a Deus. buscou a Deus. Verdade. Você orou pelo seu casamento, você orou pela sua família. A oração do justo tem muito dos seus efeitos. E a oração de quem ama, porque se a pessoa não tem o dom do amor, irmãos, não precisa orar para ninguém não, porque não vai ter resultado. Amém? Amém. O Wellington caiu 27. Aí, já vai achando, pastor. Glória a Aí, Deus. irmãos, porque o Espírito Santo de Deus, Josi, ele te deu um lar, uma família, um esposo, que você nunca viu ele do jeito que ele está com você agora. Amém? Deus abençoe e que continue assim. Deus seja louvado. Glória a Deus. Olha o 27, ó. Aí, Hélio, para você. A grande colheita é o título, ó. Nesse ponto, chegaram os discípulos. Aleluia. E se admiraram de que estivesse conversando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe perguntou: que queres saber? Ou por que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Aleluia. Não seria este o Cristo? Amém. É Glória a verdade. Deus. Aleluia. Verdade. Tira uma palavra para a Fabiana. Glória a Deus. Fala com Fala, ela, Jesus. Jesus, tua filha. Aleluia. Vitória, Wellington. Glória a Deus. Deus é fiel. Obrigado, Jesus. O Wellington, Deus acampa anjos naquela Verdade. moto dele. Nossa. Um dia eu estava orando, eu falei, meu Deus, não sei como não para o trânsito. É muito anjo. Glória a Deus. Olha, diz assim. Tem que cascar, depois eu falo. Ó, Jesus atende ao clamor dos gentios. Tá vendo, Fabi? Amém. Verdade, Pai. Deus é fiel, né? Você viu? Jesus atende o clamor dos gentios. Deus é fiel. Glória a Deus. Amém? Obrigado, Senhor. Deus ouve Deus as ouve. suas orações. Deus é fiel. O Karina, José é o 7, né? 7. E o José é o 5. Ó, o 5, ó. Contudo vos dizeis que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, oferta é ao Senhor a ajuda que de mim devias receber. Aleluia. Ô, Josué, Deus está pedindo, você vai para a igreja, você dá oferta, viu, meu filho? Porque, Karina, faz ele dar oferta. Porque aí Deus vai multiplicar mais, vai mandar mais. Entendeu? Porque tem um inimigo de olho. Verdade, Senhor. Entendeu? Tem mês, Karina, olha o que Deus está me dando aqui. Que o teu dinheiro, você faz tanta coisa, e o Josiel já não faz tanta coisa com o dinheiro dele. Aí ele fala, mas irmã, não é tudo um só? Não, não é um só, não. Não é um só, sabe por quê? Porque a salvação é individual. Amém? Você pode ver o dinheiro da tua esposa, ela faz tanta coisa que você fala, essa mulher acho que está pegando meu dinheiro. Amém? Ela não pega não, viu? Mas é verdade. Quem está falando? A Fabiana falou assim, missionária, irei mandar uma benção hoje para vocês. Ah, glória, tá vendo? Aí, ó. Glória a Deus. Então, o que acontece? O Espírito Santo de Deus, ele multiplica. Ele não está mandando você dar, você está frequentando aquela igreja, dá lá naquela igreja. Amém? Aleluia. Verdade, Senhor. O povo não vem com aquele bornal preto lá passando, que quando dá até arrepio quando vê aquilo, né? Verdade. Aí, mas tem que dar oferta. Né? Tem que dar oferta para Deus, né? Repreender o devorador. É bíblico. Explica para ele onde é que ele está.
É verdade. Olha, só uma confirmação. Ó, nós tiramos a palavra pro Josiel em Mateus 15. Ah, Olha, e o 7 da Karina está aqui em Jeremias 28. Olha o 7 o que diz, ó. Entretanto, ouve agora esta palavra, olha, que falo a ti e a todo o povo que nos observe. tá vendo? É. Tem gente, o povo lá fica olhando. Aleluia. Amém? Glória a O Deus. povo fica olhando. Então, ai, mano, eu não gosto de dar Aleluia, Jesus. esse negócio de pedir dinheiro, não é comigo, né? Mas é através disso que Deus está Verdade. repreendendo o devorador, ou a doença, você não vai gastar com remédio, você não vai gastar com uma torneira que vai estourar, você não vai gastar com nada que não é lícito. Está lá em Amém? Malaquias, né? É no Verdade. livro de Malaquias. Aleluia. Você entendeu? Porque você é um homem trabalhador, você tem que ter o melhor da terra. Em nome Porque de Jesus, fala para verdade. nós assim, ó, dai o dízimo, é o dízimo. Eu não ia pregar isso aqui, mas já que Deus está mandando, eu vou falar por cima, né? Dai o dízimo aonde você sente bem de dar, para quem você sentir no coração. Verdade. Dai o dízimo e fazei prova de mim, porque eu te mandarei 100 vezes mais. Amém? Verdade. Não é eu que estou falando, não é o pastor que está falando, é Jesus quem fala. E ele manda. Verdade. Ele manda. Ele honra, Aquele né? mês, Verdade. você não vai gastar com remédio, o filho não vai ficar doente, carro não vai quebrar, entendeu? O que está falando o quê? A Fabiana falou: minha casa está sendo muito abençoada depois que começamos a dar o dízimo e as ofertas. Amém. Glória a Verdade. Deus. Deus é Amém? presente. Deus se Deus agrada. cuida, né? Fabiana, irmãos, já teve dias que a Fabiana pega e fala, irmã, né, pastor? Verdade. A gente fala, ai, William, eu queria comprar isso agora, né? Verdade. Que quando acaba a live, esses dias nós estávamos com fome, não lembra aquele? Lembro, sim. Aí, eu conto mesmo. Aí, Aleluia, Jesus. a Fabiana pegou e falou assim, irmã, abriu o celular assim, aí tinha lá o dízimo da Fabiana. Verdade. E Aleluia. antes de começarmos a live, Deus tinha falado, não temas que eu sou o seu Deus. Verdade. Oh, Deus Não poderoso. temas que eu te sustento desde a destra da sua mão. Amém. Que eu te seguro pela destra das suas mãos. Então, irmãos, ele abençoa. E esse casal, eles vão tomar posse de uma bênção muito grande de Deus. Amém. Porque Jesus diz também, sede fiel no pouco, que no muito eu lhe colocarei. Né? E é verdade. Então Deus mostrou assim o teu coração fechado, mas Deus já pegou uma chave aí, Karina. Você tem que ajudar ele. A tua fé para dizimar é maior que a dele, então você oferta. Vê se ele é digno de receber o teu dízimo, tudo bem, dá. Né? Porque a gente sai por aí, vê alguém passando fome, passando necessidade, a gente já para, já ajuda, já leva. Esse dia eu fui levar um homem com um botijão de gás lá longe, entrei numa comunidade que eu falei, só vou sair daqui se Deus permitir. Não que eu ia morar, eu achei que eu ia morrer ali, né? E esses tempos, esse dia me chamou para visitar uma comunidade, eu falei, vou não que eu já passei cada estreito em comunidade, né? Deus manda a gente vigiar, como eu vou num lugar morrendo de medo? Agora, se Deus mandar eu ir, eu vou. Então, irmãos, Deus, ele protege, ele guarda, né? Ele é fiel, ele é bom demais, dá conta, senhor. Verdade. Amém, pastor? Amém, glória a Deus. Entendeu, Karina? Entendeu, Josiel? Deus seja louvado. Obrigado, Jesus. Falar em dízimo, todo mundo sai da live, né? Você não vê um aleluia, glória a Deus, é verdade. Amém? Mas amém, irmãos. Irmã, de Deus, né? Tira uma palavra para mim. Karine. Ei, Karine. Karine sabe, né, Karine? Fala, Senhor, com a tua filha, Pai. Deus é fiel. Tirar uma palavra para você aqui, Karine. Fala, Deus, com a tua filha. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Opa, glória a Deus. Glória a Deus. Fala, Jesus.
Glória a Deus. Olha, o Karine, a palavra linda que Deus mandou para você, viu? Brevidade da vida humana. Amém? Fala, Jesus. Aleluia. Brevidade da vida humana. Você entendeu? Aqui fala assim, ó. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: porventura dará o sábio em resposta ciência de vento? E encherá de vento o oriental no seu ventre? Amém? Amém. Karine, observa. Ei, Harabá. Aleluia, Mistério. Espírito Amém? Santo de Deus. Observa, porque se você acha que você já está no topo, lá em cima, tem algo maior ainda para você ali. Toma posse. Amém? Amém. Prepara o coração para essa surpresa boa que Deus vai fazer Glória com a Deus. você. E o gostoso é que o salário também aumenta junto. 2 serviços, 2 salários. Amém? Amém. Toma posse. Amém. Deus Silêncio. Deus é bom, né? Obrigado, Jesus. É... Deus seja louvado. Deus é maravilhoso. Pedido, né? Glória a Deus. Paulinho e Fabiana, vocês não temas. Não temas, não temas. Darlene pediu 16. Porque Deus está fazendo algo, Deus está trabalhando para vocês em silêncio. Amém? Mas Ele está trabalhando, Ele manda dizer. É óbvio que se Ele trabalha para a Fabiana, Ele está trabalhando para o Paulinho. Se Ele trabalha para o Paulinho, Ele está trabalhando para a Fabiana. Porque o que Ele vai surpreender vocês por esses dias, ô glória, esses dias, hein? Vai ser tremendo. É digno daqueles café da tarde que só você sabe fazer. Amém? Seja louvado, não, pastor? Verdade. Olha o 16 que a Darlene pediu. Está no Salmo 81. Fala com a tua Está filha. no Salmo 81. Ó. Então eu sustentarei Israel com o melhor trigo e com o mel retirado da rocha. Olha que bênção. Prosperidade, viu? Eu pessoalmente o satisfaria. Amém. Glória a Deus. Que palavra abençoada, Darlene, na tua vida. Glória a Deus. Deus é teu Deus. Ele vai te dar o melhor dessa terra. A terra que manda Glória leite e mel. Em nome de Jesus. É bênção e prosperidade chegando na tua vida. Toma posse, porque Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Obrigado, Senhor. Todos. Graças a Deus. A Cris pediu uma palavra? Eu acho que não, viu? Cris, cadê você, minha linda? linda? Cris não pediu, não. Mas ela estava na live. Cris, Michele entrou. Fala, Deus. Hum? É a Michele, a vizinha da Fabiana. É. Glória a Deus. Paz, Michele, tudo bem? Deus é contigo, hein? Sede forte, porque Deus é contigo. Deus é bom. Aleluia. Ela a paz, Michele. Tirar uma palavra para você, tá? Para você dormir em paz. Fala com ela, Jesus. Em nome de Jesus. Jesus diz assim, ó, vinde a mim todos que estão cansados e aflitos, porque eu vos aliviarei. Fala Amém? com a tua filha, Pai. Michele, se você pudesse contemplar a posição que Deus te colocou, você só dá glória a Deus. Amém. Aleluia. Você é cabeça erguida, você está no alto. Para você olhar para aqueles, você tem que se abaixar muito. Amém? Amém, Senhor. Só que eles já começaram a pagar um preço. Porque Jesus também disse, ai daqueles que tocam nos meus ungidos. E você é uma ungida do Senhor. Amém? Aleluia. Ai daqueles que tocam nos meus ungidos. E tocarem em você, machucaram muito o teu coraçãozinho, mas Deus já fez o curativo dele e já passou um bálsamo, e a vitória é sua, para a honra e glória em nome de Jesus.
Amém? O gostoso é falar assim, ó. Agora eu não quero mais. Amém? Amém. Amém? Amém, Michele. Amém, Glória a Michele? Deus. Jesus. Obrigado, Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Ela falou, meu Deus. Amém. O que você quer, meu amor? Estas palavras em breve sairão da sua boca. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Porque Deus, Ele tem ciúme de você, Deus te ama, Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. Deus seja eternamente louvado. Quem está falando ali? A Karine falou, Deus é maravilhoso. E a Karina pediu 15 para Érica. É, Karina. 15. Karina do Josiel. Eu tenho Ela pediu tudo. oração para Eu Érica. tenho Foi no começo da tudo live? que pedi aqui nessa Bíblia minha. Tem aqui o 15 aqui, ó. Fala, João Jesus. testificou dele. É o 15. Olha, diz assim, ó. João testificou dele e clamou, dizendo, este era aquele quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Amém? Aleluia, glória a Deus. Tá vendo? Vou ler novamente. Ó. João testificou dele e clamou, dizendo, este era aquele de quem eu dizia. Tá vendo, Karina? O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Tá vendo? As coisas de Deus, Karina? Ela pediu para a Érica uma palavra, a irmã do Josiel. Então, as coisas de Deus, elas ficam. E as que não são de Deus, Deus tira, vai embora. É verdade. Amém? Pai. Só que de Deus mesmo que vai e volta. Porque Deus não deu ordem para sair. Amém? Volta. Nem que for para ser humilhado. Que nem Deus falou agora com a Michelle. Deus é bom demais, né? Que o gostoso, Deus conhece ela, né? Porque quem machuca será machucado, né? Deus tem a lei do retorno. Deus não deixa nada mede, passar né? batido. Será medida, é verdade. Então, Deus é bom demais. coitado. Amém? Amém. Então pode ficar em paz. Fala para ela ficar em paz. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus seja louvado. Deus abençoe. Até sexta. Sexta-feira, em nome de Jesus. Se Deus assim permitir, A Fabiana estaremos... fala assim, louva a Deus pela vida de vocês, que possamos sempre ouvir a palavra de Deus através de vocês. Amém. Amém, Fabiana. Palavra linda, Em Fabiana. nome de Jesus. Glória a Deus. Nós também. A recíproca é verdadeira, viu? Porque é a mesma coisa nós falamos para ela. Verdade. Para vocês. Que bom conhecê-los. Que bom. Amém. Nossa, foi um presente de Deus para nossa vida, tá vendo? Glória a Deus. A Karina falou amém. Vocês são a bênção. A Karina? É. Então, Karina, pode falar para ela. Que não é de Deus, Deus tira, tá? E o que é, permanece para sempre. Amém? Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Até A Michele falou assim, missionária, dá tempo. Dá. Agora sumiu o que ela falou. Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo de tirar uma palavra para minha mãe? Dá sim. Senhor Deus, meu Pai, comigo. Deus de poder, Deus de maravilhas, fala com tua filha, Espírito Santo de Deus. Fala com a sua filha, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém? Deus seja louvado. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Os sacerdotes e os levitas. A sua mãe é uma mulher de Deus. Aleluia. Amém? Fala, Jesus. Tua mãe é uma pastora, né? Sacerdotes e levitas. Levita é quem canta, né? Então, o nosso louvor dela chega aos céus. Amém? E a palavra dela, Deus confirma aqui que ela é de Deus, que ela é filha de Deus. E você também né? Que Deus me dá vocês duas assim. Sua mãe te ama muito.
Amém? Aí os Aleluia. outros falam, é minha mãe, mas tem mãe que não ama, né? Você viu que a mãe esse dia deixou o menininho na cadeirinha lá no meio da rua. Então, irmãos, essa é aquela mãe que não importa o que a Fabiana Aleluia. é. Para ela, a Fabiana é sempre uma menina. E por tão teimosa, a Fabiana não, a Michele, chega a ser desobediente. É que eu estou vendo o nome da Fabiana aqui. Glória a Deus. Então, Aleluia. ela Deus é é bom. tudo que ela pedir para Deus, Deus faz. E ela já pediu. Amém? E ela é de Deus. Nossa, eu queria conhecer ela. E eu creio. Ela vai no teu culto? Ou você não vai fazer mais? Desistiu? Desistiu não, né, Fabiana? Ela vai Michele. Então, aqui, ó, Aleluia. sua mãe, minha filha, ela vai, a vida dela está nas mãos de Deus. E como para Deus você é uma menina, Aleluia. sabe, menina assim, novinha, então tua mãe vai viver muitos e muitos anos, Michele. Graças a Deus. Ela falou, vai sim. Vai. E através, porque você é aquela menina, né, que ela cuida, ela se preocupa, ela ora, ela busca, ela fala, dá conselho. É aquele amor lindo. Então, com ela está tudo bem, graças a Deus. Amém. Eu amo tirar as palavras quando Deus me dá aqui com letra de ouro, vida longa. Amém? Amém. Bênção. Creio, e a saúde dela também, ó, graças a Deus. Porque Deus se ela não fosse forte, ela já teria caído, né? Porque um susto atrás do outro. Amém? Amém. Aí Deus seja louvado. Amém, Michele? Amém. Entendeu? Glória a Deus. Dá um abraço nela e fala, Jesus. mãe, ai, mãe, que bom, mãe, que eu te amo tanto e você está comigo. É sua mãe, é sua amiga, seu tudo. Glória a Deus. Amém? E é por causa das orações dela que você está viva, viu? Né? Verdade. Ela ora para Deus te guardar. Amém? A oração verdadeira. E esse ano, Michele, é ano de Aleluia. vitória na sua vida, ano de conquista. Recebe em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus seja louvado e a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Senhor. Deus abençoe Fica na todos. paz. Dá paz para sua mãe, em nome de Jesus. Quero conhecê-la. O pastor já vai desligar. Vai. Ela falou, eita Deus. Amém, Michele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.